Começando mais um vídeo de palpites aqui no Série de Bola. Eu me chamo Sérgio, estou aqui ao lado do meu parceiro e sócio de projeto Paulo Barreto para falar e dar sequência aos jogos da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, os palpites que a gente sempre traz para vocês. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Sérgio? Prazer estar aqui com você, mais uma rodada do Brasileirão. Domingão na área, né? Dia primeiro, cara. Então, começando mais um mês. Esse mês de julho foi sensacional. Além de férias escolares, muitos greens aqui no canal Saída de Bola. É isso. Hoje a gente tem muitos jogos. O complemento da 14ª rodada é todo no domingo. A gente não tem jogos na segunda-feira. Então já vou passar a bola para o Paulo falar do primeiro jogo desse domingo, que é Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Paulo, como é que você analisa esse jogo? E assim, tem aposta para indicar para a galera? Tem aposta sim para esse jogo. É um confronto aí do segundo colocado contra o quinto colocado da competição. O Atlético disparou o Mineiro, né? Fica muito complicado. Vou chamar de Galo e Furacão para ficar mais fácil aqui nos comentários a galera identificar. Mas naquele jogo do Cuca, né? Quem assistiu o jogo meio de semana, Copa do Brasil, viu que o Atlético Mineiro, mais uma vez, jogou pelo resultado. Acho que até doeu no Cuca quando o Hulk faz o segundo gol, porque o Cuca queria muito aquele 1-0. O Atlético não atacava de maneira alguma, tentava se proteger de todas as formas, mas o talento individual dos jogadores do Galo se sobressaiu mais uma vez e foi mais uma boa vitória aí do time mineiro. O Atlético Paranaense fez um jogo até, que eu diria assim, de um freio de mão puxado, sabe? Sem apertar muito o Atlético Goianiense. Conseguiu dominar facilmente o Atlético Goianiense, que dessa vez não teve muita saída de bola. O Atlético Goianiense acabou até perdendo um gol meio bizarro lá com seu atacante, Zé Roberto. Eu vinha elogiando muito ele, né? Ele me faz uma coisa daquela. Passei vergonha com essa. Mas é um time que vem muito bem e vem mostrando que é forte também fora de casa. Essa linha está um pouquinho esticada demais, na minha visão, e eu sempre falo isso, né? Quando você vê que uma linha está esticada demais, é porque você está enxergando o valor do underdog. Se você me perguntar quem você acha que vai ganhar o jogo, se eu tivesse que chutar um dos dois times para ganhar o jogo, com certeza eu iria do mandante, do Galo. Mas nas apostas esportivas não é achismo. Então, quando a gente vê uma linha muito esticada, a gente vai de underdog. Vamos pegar aí Atlético Paranaense, handicap mais um. Uma aposta aí meio que impopular, tenho certeza disso. Mas a gente vai se apegar nela, espero que dê green pra gente. É isso, essa é a aposta do jogo do Galo contra o Furacão. E agora eu vou falar de Corinthians e Flamengo, outro jogo envolvendo dois dos principais clubes do país em relação à torcida e a dimensão, né? Mas o Flamengo vem num momento muito, muito bom. Acabou de meter aí um 6-0 no ABC pela Copa do Brasil. Poderia ter sido mais, poderia ter sido 8, 9, tranquilamente. Meteu um 5 no São Paulo. Já vinha também de boas classificações na Libertadores. Então, assim, o momento do Flamengo é muito bom. É um time que tem tido um ataque muito positivo, tem feito muitos gols, tem aproveitado as oportunidades que tem criado e vive um momento ali de um pouquinho de lua de mel com com o Renato, né? Esse começo de trabalho do Renato com os jogadores, parece ter encaixado muito bem. E o Flamengo vai enfrentar o Corinthians, mesmo sendo fora de casa. O Corinthians hoje é um adversário inferior ao Flamengo. O Corinthians tem tido dificuldade contra adversários mais fortes. O Corinthians perdeu recentemente em casa, jogando para o Atlético Mineiro, por exemplo, jogando muito bem nesse Atlético Mineiro. Então, se o Corinthians vem de uma vitória, venceu o Cuiabá fora, mas venceu correndo riscos. Até no jogo, no vídeo de ontem, sábado, eu falei que o Cuiabá teve momentos, principalmente no segundo tempo, teve a oportunidade de empatar com o Corinthians. Então, assim, o Corinthians vive um momento de crescente em relação a acertos de time. Acho que o Silvinho, pouco a pouco, tem conseguido acertar um pouco mais o Corinthians, mas ainda assim é um time muito pobre e é um time que tem dificuldade justamente contra esse tipo de adversário, que é um adversário mais forte, um adversário que fica com a bola e que realmente tem ideias de jogo. Porque não basta você só ter a bola, você tem que saber o que fazer com ela. E o Flamengo, nesse momento da temporada, sabe muito bem o que fazer com a bola, tem um ataque muito positivo, vive um momento fantástico e acho que é favorito sim para esse jogo. Essa odd até, essa linha abriu até um pouco desajustada, né? Abriu com a possibilidade de fazer uma aposta ali na vitória do Flamengo no handicap asiático menos 0,5 a 1,90, mais de 1,90, foi caindo ao longo da semana e hoje a gente infelizmente não consegue mais mandar essa aposta pré-live, então a gente vai indicar a aposta ao vivo, essa mesma linha, menos 0,25 ou a aposta do Flamengo para vencer o jogo contra o Corinthians a 1,80 ao vivo. Se você tiver a possibilidade de fazer essa aposta pré-jogo, você faz. Se essa odd estiver baixa, como está nesse momento que a gente está fazendo a indicação, você leva o jogo para ao vivo e aposta na vitória do Flamengo contra o Corinthians a 1,80 com uma unidade que é sempre a unidade padrão das apostas aqui no canal. Paulo, outro jogo que vai acontecer no domingo é Bahia e Sport. O que você tem para falar sobre esse jogo? Tenho para falar que enquanto estiver no Bahia, né, vai ser esse time aí que vocês estão vendo.
teve grandes partidas ali no começo do campeonato, o Bahia estava figurando entre os primeiros colocados, mas pegou uma sequência muito ruim, vem de 4 derrotas, perdeu para o São Paulo, perdeu para o Flamengo, perdeu 2 para o Atlético. É bem verdade que só pegou carne de pescoço, são times fortíssimos, mas a equipe não conseguiu produzir nada ofensivamente, foram 0 gols. E como a gente bem sabe, por exemplo, o Flamengo tem muitos problemas defensivos. O São Paulo perdeu para adversários muito mais fracos do que o Bahia. E o Bahia não conseguiu ferir esses adversários com gol. A equipe do Sport, todo mundo já sabe, já conhece, é uma das melhores defesas do campeonato, né? Principal, o trabalho do Lousa é esse, é focar na defesa, é não tomar gol. Fazer gol é o acaso, né? Se der para fazer, a gente faz um. Então, o jogo com muita tendência aí para o Bahia se atirando de toda forma para o ataque, se desorganizando facilmente. Então, assim, o que eu vejo? Pressão do Bahia com a bola, mas não necessariamente tendo grandes oportunidades de gols. É um clássico nordestino, 2 dos times mais prestigiados aqui no Nordeste, então a gente não pode deixar de levar isso em consideração. Mais 0,75 está muito esticado. Mais uma vez, handicap positivo. O Bahia jogando de uma maneira muito ruim nos últimos jogos, numa descendente, técnico pressionado. Então é isso que eu acredito. Acredito muito que talvez o Sport possa até perder esse jogo, mas que não vai ser goleado pelo Bahia. Então a aposta perdendo por 1 gol de diferença, a gente perde só metade da aposta. Então tá pagando 1,86, acho uma odd muito boa, muito alta, para uma linha tão esticada. É isso, mas o jogo que acontece no domingo é a Chapecoense enfrentando o Santos. A Chapecoense que continua na sua sina de perder jogos no Campeonato Brasileiro. É impressionante como a Chapecoense não consegue competir, não consegue vencer, não consegue incomodar os adversários. Vem de mais uma derrota para o Juventude. Apesar de ter feito até um segundo tempo até interessante contra o Juventude, vem de uma derrota por 1-0. Vai jogar novamente em casa e não tem conseguido fazer da Arena Condá uma força nessa edição do Campeonato Brasileiro. Vai receber o Santos que vem de uma goleada na Copa do Brasil contra a Juazeirense, num jogo que até foi um pouco diferente do que o placar diz, né? O Juazeirense até incomodou o Santos em determinados momentos do jogo, e o Santos também vem de uma derrota no Brasileirão para o Atlético Goianiense, num jogo que teve volume de jogo, né? Se não me engano, foram mais de 30 finalizações do Santos, e o Atlético Goianiense venceu o jogo mesmo assim. Contudo, eu acho que se o Santos joga esse tipo de futebol, que é um padrão do Diniz, né? O time de jogo do Santos joga muito parecido, independente do adversário, independente se joga dentro ou fora de casa. Contra a Chapecoense, pelo nível da Chapecoense, eu acho muito difícil o time catarinense segurar a pressão do Santos. Acho que o Santos vai ter a bola, vai propor o jogo, vai realmente criar muitas oportunidades, ter muitas finalizações no gol da Chapecoense, e acho que vai acabar vencendo o jogo, sim, porque a Chapecoense, diferente do Atlético Goianiense, diferente até da própria Juazeirense, que segurou por muito tempo do jogo, acho que a Chapecoense não tem conseguido mostrar dentro de campo que é capaz de segurar uma pressão. Então, assim, acho que o Santos vai ter a bola, vai pressionar e vai acabar vencendo a Chapecoense. Acho que essas linhas estão bem erradas para o jogo. Acho que a gente tem um menos 0,25 do Santos a 1,82 nesse momento, pagando 1,82. Acho que é uma linha muito errada. Acho que a Chapecoense não é tão competitiva a esse ponto da gente ter uma linha tão interessante, favorável ao Santos pré-jogo no Campeonato Brasileiro, nesse momento de Campeonato Brasileiro. Então essa é a nossa indicação de aposta, é o menos 0,25 do Santos contra a Chapecoense, que, como eu falei, é muito frágil, não tem conseguido competir. O Santos é um time que tem padrão de jogo e que eventualmente vai ter muitas possibilidades de vencer a Chapecoense mesmo jogando fora de casa. Paulo, outro jogo da rodada é Atlético Goianiense e América Mineiro. O que você analisa para esse jogo? A análise desse jogo é uma América muito pressionada, é uma questão parecida com a do Bahia, né? Pelo menos no que eu imagino do jogo. O América, mesmo fora de casa, partindo para cima, quem assistiu os últimos jogos do América, viu, por exemplo, contra o Grêmio, que o América teve iniciativa, está tentando jogar, mas não tem qualidade, né? Então, quando falta qualidade e o time está pressionado dessa forma, se desorganiza muito rápido. E o Atlético Goianiense gosta muito disso, um time que agride ele. Mesmo dentro de casa, eu imagino o Atlético Goianiense mais recuado, mais impostado, como ele costuma fazer, saindo nos contra-ataques velozes, muito perigosos, pegando um América ali desorganizado, principalmente no segundo tempo. Então, eu vejo o Atlético Goianiense em casa, nessa situação, como favorito. Uma coisa que corrobora também com essa minha análise é que quando você pega o América com times acima do Atlético Goianiense na tabela, ele perdeu todas as partidas. Todas as partidas. Quando você pega o Atlético Goianiense
contra times que estão abaixo dele na tabela, o que é que acontece? Ele só perdeu uma única partida, que foi para o Cuiabá 2-1 fora de casa. Todas as outras ele venceu. E quando você leva isso para dentro de casa, ele ganhou do Fluminense de 1-0, ele empatou 1-1 com o Sport e ele ganhou do São Paulo 2-0. Então eu vejo assim, Atlético Goianiense é melhor time que o América, não só hoje, mas durante toda a competição. Então a gente pegar um DNB, né, um empate anula, a favor do Atlético Goianiense, na minha visão tem valor, está pagando 1,75 mais ou menos nesse momento, até 1,70, se você chorar muito, ainda dá para pegar essa bet aí com um pouquinho de valor, tá bom? Então é isso, o Sérgio vai encerrar nosso vídeo. É isso, para encerrar ainda tem o clássico, né, o Ceará e Fortaleza, é o último jogo dessa 14ª rodada. A gente vai ter um jogo assim de muito equilíbrio, né? Porque assim não tem mando de campo, né? O jogo vai ser o mesmo estádio, os dois times usam, não tem torcida, então assim não tem um peso de ter mais torcida de um time ou mais torcida do outro. É realmente campo neutro, para medir o momento e a força das duas equipes. Então, assim, nesse momento, o Fortaleza é superior que o Ceará. O Ceará faz até uma campanha de recuperação interessante no Campeonato Brasileiro, é um time que perde muito pouco, tem perdido muito pouco nas últimas rodadas, mas o Fortaleza vive um momento incrível. Assim. O Fortaleza tem jogado muita bola, é um time muito ajustado, é um time equilibrado, que é muito raro a gente ver no futebol brasileiro, é um time que se defende bem e ataca bem. Normalmente o time tem uma força, ou ele se defende muito bem, ou ele ataca muito bem e é frágil defensivamente. O Fortaleza é um time hoje muito equilibrado. Vem de um susto aí na Copa do Brasil, né? Tomou 1-0 contra o CRB, mas virou o jogo e mesmo assim já leva uma vantagem para o jogo de volta na competição de mata-mata do futebol brasileiro. E é um time que vem também de boas campanhas, de boas partidas do Campeonato Brasileiro, vem de uma vitória contra o Bragantino, por exemplo, muito bem, muito tranquila, assim, sem grandes sustos. Então, assim, o momento do Fortaleza é muito bom e eu vou pegar aí, vou indicar o handicap 0 do Fortaleza. Já faz 5 anos que o Ceará, cinco jogos desse ano que o Ceará não vence o Fortaleza. Então, assim, um time que já jogaram muitas vezes. Então, assim, o Ceará tem tido dificuldade contra o Fortaleza também. Então, assim, o momento do Fortaleza é muito bom e não justifica esse handicap 0, tá 1,85, se eu não me engano, nesse momento, 1,85, 1,87. Então, assim, o Fortaleza é muito mais time que o Ceará hoje, para que a torcida do Ceará entenda que é o momento. Não estou falando historicamente, não estou falando de peso de clube, estou falando que no momento o Fortaleza é favorito por esse jogo, então a gente vai indicar aí o handicap 0 do Fortaleza a 1,85, porque no momento o Fortaleza é mais time. Então essa é a nossa aposta. Com isso a gente encerra o vídeo de hoje, encerra os palpites da 14ª rodada. Se você gostou desse vídeo, a gente pede para você deixar o seu like, para você comentar, para você compartilhar com seus amigos e o mais importante, se inscreva. Clique aí no botãozinho inscrever-se, porque você nos ajuda muito a cumprir as nossas metas e atingir os nossos objetivos, beleza? Um forte abraço e até a próxima.